Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um tema importantíssimo, assim, fatal na operação, que é o que não pode faltar no estoque da loja. Não é? Muitos lojistas entram em contato comigo me questionando isso. Hermelino, eu estou com um problema seríssimo aqui, não sei como resolver. Que é o seguinte, estoque está muito alto, comprou demais, o estoque ficou muito alto, e apesar de estar com o markup correto, de estar vendendo bem, está com problema de caixa, porque acabou investindo muito, comprando demais, e aí vem as contas para pagar desse estoque todo, esse investimento que é feito, e complica o fluxo de caixa, né? O dinheiro desaparece, exatamente porque se converte em resultado em estoque. Houve um investimento muito alto nisso. Acontece que isso gera uma série de derivações de problema. Por exemplo, os clientes quando chegam na loja, eles querem novidade. Então, se você simplesmente para acertar a sua cobertura de estoque, você suspender as suas compras, você vai cair num problema grave, que é perder venda, perder cliente, porque os clientes procuram novidade, né? Eles chegam na loja, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já vi, o que você tem de novidade aí, o que você recebeu, não é? Um outro fator assim muito importante é a internet. Os clientes estão antenadíssimos. Quem trabalha com moda sabe que os clientes estão aí acompanhando as influências, as publicações, né? O Instagram mesmo está aí atualizando todo mundo, o que é novidade, quais são as novas coleções, quais são os lançamentos, o que estão usando, né? O que é moda. E se você não compra na sua loja, não atualiza o seu estoque, você acaba criando problema, porque o cliente chega na loja e fala, não, isso aqui é coleção antiga, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já vi, o que você tem de novidade? E pressiona justamente para a compra. Né? E se você não comprar, o que vai acabar acontecendo? Esse cliente, você vai jogar esse cliente para o seu concorrente, né? Porque já que os clientes querem novidade, você não tem novidade, mesmo, né, a despeito de você ter um estoque, uma cobertura lá em cima, né, um estoque muito alto. Mas se ele não tiver recheado com novidade, você cria esse problema. Então, esse é o primeiro impacto assim, e gravíssimo, porque perder venda, perder cliente, jogar para o concorrente, é tudo que a gente não quer na loja, né? Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é exatamente junto à equipe. Você tem uma desmotivação muito grande da equipe de vendas quando não tem novidade para trabalhar. A gente sabe que vendedores não gostam de trabalhar com estoque antigo. Perde o ânimo, não tem a mesma motivação para mostrar. O cliente chega na loja e eles vão mostrar aquilo que eles não têm um entusiasmo, sabe? É diferente da mercadoria nova. A mercadoria nova, os vendedores quando vão mostrar, as vendedoras, né? Vem cá, deixa eu te mostrar, acabei de receber isso aqui, dá uma olhada e tal. Tem uma empolgação, né? Uma energia muito maior e tal. E isso, evidentemente, influencia totalmente a decisão de compra do cliente. Ok, então, colocando o cenário, a gente sabe disso. Se você não comprar, mesmo que você tenha um estoque muito grande, muito alto, você vai criar problema tanto com relação aos clientes, como com relação ao próprio time de vendas. Beleza. Então, cai na seguinte questão. Hermelino, independentemente de estoque alto, de estar com problema de caixa, eu tenho que comprar. O que não pode faltar? Como que eu decido? Não é? Quais critérios que eu utilizo? Como que eu resolvo essa situação? Beleza, você tem que atacar em duas frentes, assim, indistintamente, não é? Ou seja, com a mesma energia, com o mesmo grau de prioridade. Você tem que atacar no sentido de procurar a redução do seu estoque para equilibrar essa cobertura, ao mesmo tempo fazer um planejamento de compra de tal maneira que você consiga resolver, pelo menos paliativamente, esse problema de abastecer, de pingar estoque novo na loja com a novidade, não é? Tá, e como é que você faz isso? Bom, dicas. Então vamos lá, pega a caneta aí para você anotar. Né? Aliás, vamos começar antes de mais nada, né? Eu acho importantíssimo para a gente ter clareza do que nós estamos falando, é importantíssimo a gente definir claramente o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Quando eu me refiro a cobertura de estoque, o que essa palavra significa objetivamente? O que eu estou querendo dizer? Cobertura é a quantidade de estoque na proporção da venda. Não é? A gente tem um multiplicador. Né? Como assim? O que é esse número, como que eu calculo? Bom, eu puxo o meu estoque, né? Quanto que eu tenho de estoque na loja? Eu gosto de usar o seguinte critério.
especialmente para o segmento de moda. Outros segmentos a gente pode até tecnicamente mudar a metodologia, tá? Mas falando para 90% do mercado e que nos acompanha aí, é o segmento de calçados, modas, utilidades, e para esses, com absoluta certeza, isso funciona. Tá? Essa metodologia funciona. Que é o seguinte, você pega e tira qual é a posição do seu estoque no dia 1º do mês, não é? E soma com tudo aquilo que você recebe de mercadoria, não é o que você comprou para receber lá na frente, não, é o que entrou dentro da loja nesse período. Então, isso vai formar o seu estoque total que você trabalha num mês. Não é? Ou, para ficar mais fácil, para ficar mais simples, não precisa ter esse grau de sofisticação, puxa o seu estoque, quanto é que você tem de estoque? Puxa um relatório e dá uma olhada a preço de venda, tá? Não é o estoque a preço de custo, então não é pelo valor de nota, mas sim pelo valor marcado para vender. Então você puxa um relatório, quanto é que você tem de estoque a preço de venda. Não é? Ah, puxei meu estoque aqui, estou com 800 mil reais de estoque a preço de venda. Beleza. Qual é a sua média mensal de vendas? Aí eu puxo aqui, minha média está em torno aí, eu chamo de média 11, tá? Média 11 ou média 10, o que é isso? Eu expurgo, por exemplo, dezembro, porque dezembro distorce a média. Então, eu posso, por exemplo, nós estamos em 2023, eu tiro, quanto foi minha venda mês a mês de 2022? Mas se você olhar, dependendo da região e do segmento, você tem meses que distorcem a média, né? O pessoal de moda, por exemplo, a gente sabe que, vou dar um exemplo típico, na região Nordeste a gente sabe que a época do São João, das festas juninas, tem um impacto muito, é um 2º dezembro. E você tem dezembro, efetivamente, que as festas de final de ano, Natal, etc. e tal, você tem, então, uma alavancagem de vendas, né? Então, são meses que distorcem muito a média. Então, como que eu faço? Se você está calculando a média normal para os meses normais, você tira a venda, soma todos os meses, menos esses meses que distorcem, né? Se eu tirei, por exemplo, se maio ou junho foi um mês que distorceu muito minhas vendas. O pessoal do Sul tem a questão do inverno, está entrando o inverno, então geralmente também dá um pique, uma alavancagem das vendas, essa mudança de estação. Enfim, né? Como é que eu costumo fazer? Não, eu tiro o relatório, ou faço média 11, excluindo somente dezembro, se o mês de dezembro for o único que realmente distorce muito a média, eu tiro e somo de janeiro a novembro, né, total, e divido por 11, vou ter minha média 11. Ou então eu pego se eu vou excluir 2 meses, vou excluir maio e vou excluir dezembro. Então eu somo todos os meses menos maio e dezembro, o total divido por 10. E faço então minha média 10, expurgando 2 meses que distorcem muito essa minha média, essa minha curva, né? E aí eu analiso, eu vou ter um valor médio. Exemplo que como eu estou trazendo nesses números, eu puxei meu estoque aqui, tem 800 mil reais a preço de estoque, a preço de venda. Beleza. Quanto que eu tenho minha média de venda, minha média mensal de... eu puxei aqui e deu em torno de 100 mil. Beleza. Então, eu vendo em média 100 mil e eu tenho 800 mil de estoque. Portanto, a minha cobertura, eu dividindo 800 por 100, a minha cobertura é 8, né? Ou seja, eu tenho estoque para 8 meses. Com isso, o seu estoque, em média, leva 8 meses para rodar. É o tempo médio de estocagem. Né? Você estoca, em média, 8 meses as mercadorias na sua loja. Né? Então, veja bem, a gente está falando de... É importante também entender, média, que eu já vi lojistas se confundindo com isso. Não, mas como assim? Tem mercadoria que eu recebo e vendo no mesmo dia. Pois é, mas se você tirar um relatório aí de 100 giros de mercadoria parada, o que tem de mercadoria aí dentro que faz mais de 6 meses, 8 meses, 1 ano que você não vende, está repleto. Aliás, provavelmente a maior parte do seu estoque. A gente assusta quando tira esse relatório. Você chega em algumas lojas que tem sistema, que tem controle, que faz isso tudo direitinho, a gente tira um relatório do 100 giro e é assustador. São páginas e páginas e páginas de códigos de produtos que tem mais de ano que não vende, por exemplo, e é estoque que está lá parado, é mercadoria que já está paga, está ocupando um espaço dentro da loja, ou seja, você está pagando aí aluguel para guardar uma mercadoria que não está vendendo, esse dinheiro investido não está rentabilizando, muito pelo contrário. Essa mercadoria parada vai se desvalorizando, vai perdendo valor, ou seja, é o pior investimento que o lojista faz, né? Exceder a cobertura porque é uma aplicação que dá um retorno negativo, né? Quando você leva em consideração capital não remunerado, espaço que você está pagando para guardar mercadoria que está ocupando lá sem
sem rentabilizar e a mercadoria está envelhecendo, perdendo valor. Ou seja, você quando vender vai ter que baixar o markup, né? Vai ter que baixar as suas margens para poder conseguir desovar. E olha lá, eu já vi gente que guardou mercadoria por tanto tempo que quando tentou vender era inviável, ninguém queria, nem de brinde. Né? Envelheceu tanto, eu vi isso, eu de vez em quando eu conto essa história aqui porque ela é real. Né? Eu já vi lojista fazer isso. Descobriu lá a mercadoria que estava realmente muito tempo parada no estoque e tal. Resolveu, então vamos fazer o seguinte, quem comprar a partir de X reais aqui, bota uma arara ali próximo ao caixa, o cliente pode escolher lá, era uma blusinha na verdade, né? Um conjunto de blusinhas lá. E o lojista tomou essa decisão. Olha, quem comprar acima de 100 reais aqui pode escolher uma blusinha de brinde ali daquela arara, né? E eu vi isso acontecer na loja. A cliente olhar na arara assim, não, muito obrigado, não quero não, dá para outro, né? Nem de graça ela queria. Por quê? Porque eram modelos antigos, ultrapassados, ninguém queria aquilo. Nem de graça, percebe? Então, olha o investimento quanto que rentabilizou, né? Não só não rentabilizou nada, como destruiu o valor investido, ele virou zero, né? Ele evaporou. Percebe o que eu estou dizendo? Então, esse é o risco muito grande do investimento em estoque, numa cobertura muito alta. Então, como é que eu calculo cobertura? Minha média de estoque sobre a minha média de vendas. E aí eu vou ter um índice, né? Uma quantidade de meses que é o meu giro. Né? Ok, então eu chego a essa conclusão que minha cobertura é 8, ou seja, meu giro está levando 8 meses para acontecer, né? Para essa mercadoria rodar. O tempo médio entre que eu recebo e vendo. Então, vai me dar isso. Esse giro é muito alto, a gente sabe que com isso você tem vários impactos. Primeiro, o tempo de retorno do capital investido, né? Ele leva mais tempo para retornar. Segundo, existe essa questão do envelhecimento da mercadoria, a depreciação do estoque, que acaba tendo que te obrigar a fazer promoção, baixar as margens, e isso vai reduzir o que você poderia ganhar com esse estoque. Terceira, a questão do marketing, né? Que é essa desmotivação, mercadoria velha dentro da loja, desmotiva o próprio time de vendas, e o cliente, quando chega na loja, ele chega, já viu isso, já viu, toda vez que ele vem aqui, tá as mesmas mercadorias e tal, o cliente vai embora, né? Porque ele quer novidade. Percebe o que eu estou dizendo? Né? E o que é pior, impacta às vezes no próprio capital de giro da empresa. Né? Fica sem caixa, a empresa fica sem caixa. Porque se a gente parar para raciocinar como é que funciona, né? Como é que essa operação funciona, seria mais ou menos assim, você faz um apurado do mês e puxa um instrumento que a gente chama de DRE, né? Demonstrativo de resultado do exercício. O que é o DRE? É você saber, é uma análise econômica para você saber que resultado que a sua operação está dando. Qual é o seu lucro líquido num determinado período. E a gente pode fazer um DRE do mês, por exemplo. Então eu vendi 100 mil, né? E aí eu tiro para eu calcular que resultado que está dando. Qual é o faturamento? 100 mil. Quanto custou a mercadoria que eu vendi, que foi vendida nesses 100 mil? Aí eu vou lá, puxo o relatório do preço de custo, que é o que a gente chama de CMV, né? Custo da mercadoria vendida. Tiro o CMV, eu faturei 100 mil, tiro o custo da mercadoria que eu vendi, essa mercadoria me custou, na média, aqui 50 mil reais. Por que na média? Eu multiplico por 2 ponto alguma coisa, mas dou desconto, tinha produto na promoção, então na média final, o somatório dessa mercadoria vendida foi 50, por exemplo. Né? Então eu vendi 100, tirei 50, que é o custo da mercadoria, tirei os impostos da venda, né, que incidem sobre a venda, tiro as despesas operacionais, despesas fixas, despesas variáveis, e vai me sobrar lá um lucro líquido. Puxei aqui, sobrou 15 mil. Ou seja, quando eu vendo 100 mil, me sobra de lucro 15 mil. Umas análises aqui que são importantes para interpretar isso que eu estou dizendo aqui, para ficar bem claro. DRE é uma análise econômica. Por que eu estou dizendo que o DRE é uma análise econômica? Porque ela não retrata a realidade financeira. Vamos entender a diferença, né? Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso. Como assim, Helena? Eu fico doidinho. Eu escuto muito isso. Né? Então, vamos lá. O que é uma análise econômica? Veja bem, quando eu digo você vendeu 100 mil esse mês, eu vendi. Quanto foi o seu faturamento esse mês? Vendi 100 mil. Beleza. Então tá claro, não tem dúvida que o faturamento foi 100 mil. Agora eu vou modificar a pergunta. Quanto você recebeu esse mês? É outra pergunta completamente diferente. Como assim? Por quê? Porque eu posso ter vendido totalmente, feito 100% das minhas vendas parceladas no cartão de crédito, por exemplo. Né? E não antecipei. Né? Parcelei no cartão. Se eu vendi em 3 vezes no cartão, eu devo receber, se eu não antecipar, né, em 3 parcelas. Não é assim? Quanto que entra no mês que eu vendi? 0, não entrou nada. Né? Se eu vendi no cartão.
Perceba então que eu posso ter um faturamento de 100 mil reais e zero dinheiro no caixa. R$0. Por quê? Se eu vendi tudo parcelado, não vou receber nada. Então, por isso que não é uma análise financeira, é uma análise econômica. Né? Eu digo isso porque tem muita gente que confunde quando a gente fala lucro com dinheiro em caixa. São informações completamente diferentes. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, que você puxa um DRE do mês que faturou 100 mil, tirou custo de mercadoria, tirou despesa, sobrou 15%, sobrou 15 mil reais aqui. Esses 15 mil estão no bolso, estão no caixa, né? Eu posso usar? Então, essa é uma primeira informação. Não necessariamente, a não ser que eu tenha vendido à vista, recebido tudo à vista e pagado todos os meus compromissos à vista também. Percebe? E já tenha pagado isso. Então é diferente, porque eu também posso ter comprado a mercadoria parcelado, né? A folha de pagamento do mês que eu estou vendo aqui, eu pago no mês seguinte, então ela não entrou nesse mês. Então tem uma série aí, né? Que é o que a gente chama de competências, né? A data efetiva de liquidação e a data que se refere o gasto ou o recebimento, podem ser completamente diferentes, né? Então isso meio que pode criar confusão, mas é importante entender isso, porque isso é básico da administração. Isso confunde o lojista e leva a tomar decisões erradas. Então, esse é o primeiro fundamento, que é importantíssimo entender. Fazer uma análise e saber exatamente o que é que você está girando, que resultado que você está tendo. Ponto 1. Ponto 2, que é importante. Quando eu digo investir que compras é investimento, o que eu estou me referindo? Existe despesa e existe investimento, são coisas diferentes. Os dois são gastos, saem dinheiro, né? O que é um gasto? É aquilo que sai dinheiro do meu caixa, né? Ou a promessa de pagamento se eu compro a prazo, né? Então isso é um gasto. Agora, esse gasto pode ser despesa ou pode ser investimento, ou pode ser custo, tá? Enfim, mas vamos ficar nessas duas definições aqui. O que é uma despesa? É quanto que eu gasto para operar, para movimentar a minha loja. Então é aluguel, é folha de pagamento, são os impostos, são as despesas operacionais, materiais de consumo, isso são as minhas despesas, né? Juros que eu pago, são despesas financeiras que eu tenho aqui para... se eu fiz antecipação de cartão, por exemplo, etc, etc. Então, isso são despesas, é aquilo que eu gastei para operar, né? Saiu o dinheiro do meu caixa e foi, né, foi embora na minha operação para que eu consiga executar a minha atividade fim, que no caso de uma loja é vender os seus produtos, né, atender seus clientes e tal, né? Então, isso é despesa. O que é investimento? É aquele dinheiro que sai do meu caixa, né, e eu troco por alguma coisa que entra na empresa. Então, não é um gasto no sentido de despesa, é um gasto porque saiu o dinheiro, mas, por outro lado, entrou um ativo, entrou algo na contrapartida, né? Exemplo, eu comprei um computador para minha loja, né? Então, saiu, paguei, sei lá, R$1.000 nesse computador, vamos comprar um computador barato. Comprei um computador. Tá? Quanto custou esse computador? R$1.000. Então, saiu do meu caixa R$1.000. Entrou na minha empresa um computador que vale R$1.000. Portanto, o que foi de despesa? Nada, né? O meu patrimônio continua igual, ele não modificou nada. Eu só troquei o tipo de ativo. Eu tinha um disponível em caixa e troquei por um imobilizado aqui, por um equipamento dentro da minha empresa. Percebeu? Então, o meu patrimônio não teve variação, ele continua exatamente igual. Eu tinha um valor aqui e continuo tendo esse mesmo valor. A diferença é que eu tinha em dinheiro uma parte em espécie, né? E agora essa parte que era em espécie foi trocada por um equipamento que tem o mesmo valor. Com o passar do tempo, esse equipamento vai se desgastar, né? Vai se desvalorizar, que é o que a gente chama de depreciação. Mas isso aí é um outro tipo de gasto. Um outro tipo de despesa não financeira, né? Enfim, mas para não ficar muito sofisticado, muito complexo, basta a gente entender o que é despesa, né, que é essa despesa operacional, e o que é investimento. Quando eu falo em compra de mercadoria é investimento, né? Por incrível que pareça, tem gente que acha que é despesa operacional. Não, compra de mercadoria é investimento. Por quê? Porque eu troco um recurso que eu tenho em dinheiro por um valor equivalente que eu coloco para dentro, né? É como o exemplo do computador, só que eu estou colocando mercadoria para vender, para revender, né? Então, se eu comprei R$1.000 de mercadoria, eu vou receber, a preço de custo, evidentemente, R$1.000 de mercadoria. Portanto, o meu patrimônio não muda, né? O que vai acontecer é que eu vou aplicar uma margem de lucro em cima para operacionalizar. Isso é diferente, mas eu investi com a intenção de ter retorno. É o mesmo caso do computador. Por que eu gasto com um computador?
Por que eu invisto num equipamento? Para que eu melhore a minha produtividade, a minha capacidade de operar e tenha mais lucro. Então, eu invisto na intenção de ter um retorno sobre esse capital que eu disponibilizei no investimento. Percebe o que eu estou dizendo? A mesma coisa eu faço quando eu invisto em estoque, em mercadoria. Né? Então, é importante ter essa clareza, que quando você compra mercadoria, você está fazendo um investimento. Beleza, ok, isso está claro. Quando que é custo? Quando eu consumo essa mercadoria, aí é custo, né? Porque é um investimento que foi feito que foi embora, né? Ele realizou, ele já foi, acabou, eu não posso mais contar com ele. Quando eu faço isso dentro da minha atividade fim, né? No caso, qual que é a minha atividade fim? É vender mercadorias. Então, a atividade fim de uma loja é vender mercadoria. Né? Então, assim como de um médico, é prestar serviço de medicina e assim por diante. Né? Qual que é a sua atividade fim? A atividade fim de uma loja é vender as suas mercadorias. Esse é o objetivo final da empresa. Todo o restante é para ajudar isso a acontecer. Não é verdade? Ok, então a atividade fim da empresa é vender suas mercadorias. Portanto, que quando você vende a mercadoria, você consome esse investimento. Isso é o que a gente chama de custo. Então, por isso que a gente chama de custo da mercadoria vendida. Ok? Beleza. E posto isso, então eu tenho despesas e tenho custos e tenho investimentos. Né? Tá. E quando eu compro mercadoria, eu estou fazendo investimento. Né? Aí é que entra esse grande problema que a imensa maioria dos lojistas enfrenta, porque não faz planejamento para esses investimentos. Então, voltando lá ao nosso DRE, ao demonstrativo de resultados, quando você faz uma puxada, quanto que eu vendi? Vendi 100 mil, sobrou 15%, sobrou 15 mil reais. Beleza, né? Mas eu faço a seguinte pergunta: quanto saiu de estoque da sua loja a preço de custo? Bom, se eu olhei aqui no meu DRE, eu vendi 100 mil e o custo da mercadoria que eu vendi foi 50 mil. Se eu botar para dentro, né, se eu comprar mais do que 50 mil, eu vou acrescentar estoque, eu vou aumentar o meu estoque. Né? Por mais que eu tenha operado durante o mês, eu vou inchar o meu estoque. Por quê? Porque eu coloquei mais mercadoria para dentro do que saiu. É um raciocínio básico, é um raciocínio lógico. Né? Eu fiz investimento não planejado em estoque, a não ser que você esteja formando estoque. Mas a maioria não faz, vai fazendo aí no olho, vai comprando, isso aqui tá bonito, vai vender bem, isso aqui tá na promoção, vou comprar, vai vender bem, isso aqui estão pedindo, eu vou comprar, e vai comprando sem fazer um planejamento. Aí quando olha, saiu 50 e botou 60, 70 para dentro, a preço de custo, né? Analisando aqui nesse exemplo que eu estou trazendo. E aí o que está acontecendo? Voltando então lá no DRE, que você olha que teve 15 mil de lucro, por exemplo, né? O que você fez com esses 15 mil? Se saiu 50 e você comprou 60, né? O lucro ficou só 5 mil, porque esses 10 você mandou para o fornecedor. Né? Você, além dos outros 50 que você repôs na mercadoria, você ainda pegou mais 10 do seu lucro e formou 60 para... Percebe o que eu estou dizendo? Claro que eu estou só fazendo somatórios, né? Não estou fazendo ciclo financeiro, mas só para você ter uma ideia de como acontece, por que o dinheiro desaparece. E aí volta, então, no princípio do nosso questionamento, que é, ok, se eu não comprar nada, então para acertar isso, o que eu tenho que fazer? Eu falei que você tem que atacar em duas vertentes. A primeira eu preciso baixar esse estoque, então eu preciso fazer ações promocionais, destacar, tentar fazer um esforço muito grande para tentar ver qual é a mercadoria, né? O meu sem giro, o que está parado dentro, eu eleger isso como prioridade de promoção, dar bônus para vendedor, fazer comunicação, destaque na vitrine, enfim, né? E tentar girar isso aí para recuperar o capital, para poder fazer a minha operação girar de maneira lucrativa. Ok, esse é o primeiro esforço. O segundo é nas compras. Você precisa ajustar as suas compras, porque se você continuar comprando como vem comprando, você vai entrar num processo assim, perigosíssimo. Já vi muita gente se afundar com isso, chega num ponto que trava, não tem mais capital, o dinheiro some, aí começa a fazer empréstimo, começa a fazer umas maluquices, quando vê, está numa situação de falência, né? E não entende como que faliu, por que faliu, porque o mercado está ruim. Não é questão de... porque nessa situação específica, não é porque o mercado está ruim, ou porque não entende como que os outros estão crescendo, o que fazem, esse milagre. Não é milagre, é gestão, é modelo, eles sabem pilotar. Né? E se você souber pilotar, você ganha dinheiro, você cresce sabendo fazer os investimentos corretos, tomando as decisões adequadas. Beleza, mas respondendo então, como é que você vai fazer para você então dimensionar? Bom, primeiro eu vou acertar as minhas baixas de estoque. E segundo, eu vou colocar energia
nas minhas compras, ajustando, fazendo o seguinte planejamento. Eu faço uma curva ABC. O que é uma curva ABC? Tire um relatório de vendas, não é, por categoria de produto, por exemplo. O que é categoria? É aquilo que define o produto. Por exemplo, numa loja de confecção, é saia, blusa, short, calça, camiseta, né? Isso é uma categoria. Não é? Ok. E aí eu tiro uma relação. A gente vai ver que você tem, sei lá, 30 categorias na loja, mas que 4, 5 categorias, né, 6 categorias, representam mais de 50% do seu faturamento, que é o que a gente chama de curva ABC. Né? O que é curva ABC? Você lista por hierarquia, né? A categoria que mais vendeu, depois a segunda, a terceira, a quarta, né? E aí você olha a representatividade. Exemplo, tirei aqui uma lista de faturamento por categoria. Qual é a categoria que mais representa em faturamento, em valor, não em quantidade de peças, tá? A minha aqui é calça jeans. Calça jeans representa 20% da minha venda. E segundo? Bom, em segundo lugar, eu tenho aqui, sei lá, blusa. Blusa representa, sei lá, 18% do meu faturamento. Tá? Então, só calça e blusa, eu já tenho aqui 20, com 18, 38% do meu faturamento estão nessas duas categorias. E aí eu vou somando, né? Percebe? A primeira 20, a segunda 18, então 38. A terceira é camiseta. Quanto que representa? 12. Então 38 com mais 12, 50. 3 categorias aqui já bateu em 50% do meu faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Então é isso. Ok. Como que é a curva ABC? Curva ABC calcule quais são as 20% das categorias. Então, quantas categorias eu tenho aqui na loja? Eu tenho 30. Quanto que é 20% de 30? Não, isso fazendo a continha aqui, 20% de 30 é 6. Então eu vou contar as 6 primeiras maiores categorias de representatividade na minha loja e ver quanto que elas representam de faturamento. Né? Depois eu vou pegar as outras 30%. O que é 30% de 30? Fazendo o cálculo, 30% de 30 categorias vai dar 9. Então eu pego mais 9 aqui, que são os 30%. E aí o restante. E aí eu vou me concentrar, entendeu? Então você tem 20%, aí mais 30%, então eu tenho 6, mais 9, vou fechar 15. Depois as outras 15 restantes, que não fazem muito, tem pouco impacto, pouca representatividade no faturamento. Percebe? Então, ok, isso é uma curva ABC de estoque, para você analisar a partir da representatividade de vendas. Fazendo isso, coloca energia no grupo A, ele que é representativo. 2, 3 categorias, 4 categorias, né? Assim, meia dúzia de categorias, digamos assim, 80% do seu faturamento. Então, bote energia aí para fazer os ajustes. Pingue alguma coisa quando você vai comprar, e isso não pode deixar de receber novidade na loja, fazer alguma compra, né? Somente nessas categorias. O restante, se você perder venda, um ou outro item que faltou, e você vai ter uma ruptura de estoque, mas representa lá 1%, 0,5%, 0 ponto alguma coisa por cento, né, do seu faturamento. O impacto é pequeno. Você não pode perder venda, não pode queimar a sua loja, o seu cliente, o seu marketing com esses produtos que são estratégicos do Grupo A. Percebe? Então, a solução coloca energia no sem giro, mapeia, vê o que tem, o que está parado, o que tem mais de ano que está dentro da loja e não vendeu, e toma uma providência de fazer promoção, interna e externa. Como assim, Hermelino? A externa é comunicar aos clientes, dar desconto e tal, um diferencial, comunicar no Instagram, fazer publicidade, sinalizar na vitrine, sinalizar dentro da loja, etc. e tal. Essa é a ação externa. Interna, algum bônus para a equipe de venda, algum diferencial, alguma premiação, algum boca de caixa, enfim, aí tem 1001 promoções e nomes diferentes de promoções que a gente pode criar internamente, campanhas internas para lembrar, né, para o vendedor, para a vendedora lembrar de oferecer e ter um diferencial significativo ali. Beleza? Então é isso. E nas compras, coloque energia, faça um mapeamento e pingue alguma coisa, procure pingar alguma coisa dentro da categoria A. Porque isso você não pode deixar faltar, isso você não pode vacilar dentro da loja, que você vai acabar perdendo clientes, motivando a equipe. Beleza? Então, dessa maneira, eu tenho absoluta certeza que a gente fez um aulão aqui, né? Eu abordei diversos assuntos, mas se você quiser se aprofundar, né, realmente nisso, eu vou deixar aqui para você o endereço da nossa página. Dê uma olhada no Exclusive Premium, que é a minha plataforma EAD, que tem tudo que você precisa. Não é? Gestão de loja, gestão de compra, gerência de loja, precificação, o OTB. O que é o OTB? É o Open to Buy, é um planejamento de verbas de compra a partir
dessas definições que eu expliquei aqui, que eu arranhei aqui por cima para você, fazer fluxo de caixa projetado, DRE, plano de contas, você saber exatamente como organizar isso, o que isso significa, de uma maneira bastante simplificada. Então, invista nisso, é isto que faz a diferença. Eu costumo dizer, a diferença entre o sucesso e o fracasso está na gestão. Se você tiver um conhecimento de gestão, souber operar tecnicamente, sem precisar fazer curso não sei aonde, ser contador, ser administrador, ter MBA não sei aonde, não precisa. Se você souber ler, escrever e fazer conta, já é suficiente. Agora o resto é energia, né? Entender como é que funciona e colocar em prática. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.